Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar, para a glória de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, esta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a palavra, abençoa as pessoas que estão passando. Dá o livramento, Senhor Deus, nesta tarde. Livra o teu povo, livra a tua igreja, Senhor. Repreende o mal deste lugar. Cerca este lugar, Senhor, com a tua mão e repreende o mal. Envia os teus anjos para este lugar, Senhor Deus, e abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, está escrito a pregação de João Batista. Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1. João Batista, o último profeta do Velho Testamento. Está escrito assim: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e era por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele que muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Em verdade vos digo, em verdade vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou eu digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
palavra de Deus nos manda arrepender dos nossos pecados. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra vai ser pregada neste lugar. Todo aquele que a ouvir, todo aquele que se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que será salvo. A salvação é a maior bênção que um ser humano pode receber. O que é a salvação de uma alma para Deus? A salvação de uma alma para Deus é mais importante do que todo o ouro do mundo. A salvação de uma alma. Mas a Bíblia diz que só Jesus Cristo pode salvar as almas dos pecadores do inferno. Jesus Cristo veio a esta terra para salvar e não para condenar. O problema é que todo aquele que não crê na palavra de Deus e não se batiza nas águas, a Bíblia diz que não pode ser salvo. Porque não há outro Salvador senão Jesus o Cristo. E as pessoas vivem por aí desapercebidas, acreditando que vão viver eternamente, nunca morrerão. Mas Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo desceu do céu e se fez homem e habitou entre nós, e trouxe uma mensagem do céu que dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia diz que Deus preparou para o homem um caminho apertado e uma porta estreita. São os seus mandamentos. Mas a Bíblia diz que o homem detestou o caminho estreito, a porta apertada. Mas a Bíblia diz que Satanás também preparou para o homem um caminho espaçoso e uma porta bem larga para os filhos da desobediência, aqueles que não querem nada com Deus. O problema é que naquele grande dia, que dia? O dia que o homem morre. A Bíblia diz que haverá uma diferença entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que não serviram. Aqueles que serviram a Deus deixaram de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas aquele que veio à terra fez todas as suas próprias vontades. A Bíblia diz que ele não terá lugar na casa de Deus, porque ele já desfrutou das coisas boas da terra. Ele já fez tudo o que ele quis. Mas a Bíblia diz que aquele que deixa de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus receberá a vida eterna como recompensa. Para fazer a vontade de Deus, o homem tem que se negar a si mesmo. Aquele que roubava, diz Deus, não roube mais. Aquele que matava, diz Deus, não mate mais. A menina bonita que se prostituía por causa de dinheiro, a Bíblia diz que quando ela conhece a verdade,
ela tem duas opções: continuar fazendo a sua própria vontade, ou parar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O problema é que o homem gosta mais das coisas do diabo do que das coisas de Deus. Deus não inventou maconha, Deus não inventou bebida, nem cigarro, nem tráfico, nem droga. Deus não inventou prostituição. Essas obras são do diabo. E a Bíblia diz: todo aquele que pratica as obras do diabo morará também com ele a eternidade inteira. A casa do diabo é o inferno, e todo aquele que não acha lugar na casa de Deus será lançado no inferno. Para quem são os lugares na casa de Deus? A Bíblia diz que é aquele que anda com Deus na terra. Anda com Deus na terra, andará no céu também. Anda com o diabo na terra, morará no inferno com ele também. Eternidade de eternidade. A eternidade de eternidade. A Bíblia diz que no inferno, o castigo pior do inferno é a consciência. Quem está no inferno sabe por que está lá. No inferno não tem ninguém inocente, nenhum. Todos ouviram a palavra de Deus e viraram as costas. Todos. Deus não é injusto para lançar ninguém no inferno sem antes avisar. Ele avisa. Todo homem, toda mulher sabe o que é pecado, sabe o que é estar errado, mas não quer andar no caminho certo. Os jovens saem de casa cheio de ódio, querendo matar os outros. Saem das suas casas achando que são super-homem, com seus baseados no bolso, as suas latas de cerveja na mão, encarando todo mundo. E se não gostar de alguém, saca da sua arma e vai para cima, com sangue nos olhos, para matar, destruir e roubar. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 10, Satanás só sabe fazer três coisas: matar, roubar e destruir. E todos os filhos do diabo que estão na terra só sabem matar, roubar e destruir. Não pode ver um muro branco que já quer riscar tudo, deixar tudo pichado. Os filhos do diabo que estão na terra são mais do que os filhos de Deus. Porque a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: todo aquele que recebe Jesus Cristo como uma criança, Deus dá o poder dele ser feito filho de Deus. Os que não andam mais na carne, mas no Espírito. Todo aquele que faz a vontade do diabo, a Bíblia diz que é filho dele. E todo aquele que faz a vontade de Deus, a Bíblia diz, é filho de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está escrita onde? Está escrito em Romanos, no capítulo 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas quem é que quer fazer a vontade de Deus nos dias de hoje? Se as pessoas não acreditam em Deus. João Batista, ele veio adiante de Jesus. A Bíblia diz que ele veio preparar o caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, SD card mode. glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, repreende esse mal, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. João Batista diz: Toda árvore que não dá bom fruto, João diz, toda árvore que não dá dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. João Batista diz no capítulo 3, a partir do versículo 10 do Evangelho de Mateus: eis que o machado já está à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, será cortada e lançada no fogo. João Batista diz que o homem na terra, é é uma árvore, todo aquele que não não dá bom fruto, será cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse? A Bíblia diz que o fogo, que os pecadores que não dão bom fruto vão ser lançados ao inferno. Mas há uma porta aberta para todo aquele que quer mudar de vida. Porque as pessoas vivem na terra e elas acham que Deus não está vendo tudo que elas estão fazendo. Deus está vendo. Aí, todo aquele que faz o mal, a Bíblia diz, atenta contra a santidade de Deus. Todo aquele que vive para fazer o mal, a Bíblia diz que esta pessoa não viverá muitos dias na terra. Será quebrantado sem que haja misericórdia. E a palavra de Deus hoje é para todo aquele que quer mudar de vida. Porque depois da morte, a Bíblia diz que segue o juízo. Onde está escrito pregador, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está escrito: ao homem foi dado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. O que é juízo? depois que a pessoa morre na sua Iniquidade. Quando morre na sua maldade, na sua iniquidade, a Bíblia diz que o corpo fica na terra, a alma desce para o inferno de todo aquele que rejeitou a salvação de Cristo.
Todo aquele que diz, já tenho a minha religião. A Bíblia diz que religião não salva ninguém. Religião é algo que alguém inventou para se desviar da cruz de Cristo. Lucas no capítulo 9, a partir do versículo 23, o Senhor Jesus Cristo diz: aquele que quiser andar comigo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, coloque sobre os seus ombros e siga-me. A cruz são os mandamentos de Deus. A cruz do homem é deixar de fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Mas quem é que quer fazer a vontade de Deus? A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o homem gosta de fazer a sua própria vontade. O homem gosta de maconha, cachaça, uísque com Red Bull, narguilha e prostituta, funk pesadão, e dá tiro na cara de pai de família de madrugada para tomar o celular. É isso que o homem gosta: violência, sangue. O homem gosta de obter domínio sobre os outros. Louvado seja o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem fizer nesta terra será cobrado. Tudo está escrito no livro de Deus, tudo. Seja isso bom ou mal. Quem faz o bem, a Bíblia diz que receberá a vida eterna. E quem faz o mal, e se morrer hoje no meio do assalto, e se morrer hoje traindo a esposa, e se morrer hoje doidão, cheio de maconha e de crack, lá no prédio que eu moro, a maioria dos jovens já morreram. Inventaram de tomar uma pílula chamada êxtase, e ficar doidão, e curtir o som, só que o coração explodiu. Morreu um, e os outros não se deram por avisados. Morreu outro. E o outro falou: morreu porque é prego, não sabe curtir o momento. Aí morreu outro. Aí morreu o irmão dele. E os jovens dos meus prédios, a maioria já morreram. Droga, tiro, troca de tiro com a polícia, assalto mal sucedido, porque o homem não escuta os avisos de Deus. Deus está avisando hoje, debaixo desse viaduto, para quem tem ouvidos: cuidado, depois da morte segue-se o juízo. Aquele que morreu no tráfico, a Bíblia diz que ele será julgado como um traficante. Aquele que morreu traindo a esposa será julgado como adúltero. Aquele que morreu no roubo, roubando, será julgado como ladrão. Mas aquele que se arrepender, a Bíblia diz que para ele há esperança. E para a jovenzinha, e para o jovenzinho que acha que nunca vão morrer, que nunca vão envelhecer, que sempre vai estar tudo à disposição deles, o tempo. A juventude é um grande engano. Todo velho já foi jovem, já praticaram as mesmas idiotices, empina moto, e no baile funk, achando que tem o peito de aço. Mas o problema é quando morrer, e quando o coração parar. Para onde vai aquele cadáver? Para onde vai? Fundo da terra. 3 dias depois está Pedro, aquele jovem, aquela jovem bonita, aquela modelo, aquela princesa, 4 dias debaixo da terra, sem vida. Ninguém mais quer possuir o seu corpo, ninguém mais quer beijar a sua boca, ninguém mais quer nada com ela.
Só Deus pode ter misericórdia da alma do homem. A juventude é um engano. A juventude é um engano. A riqueza é um engano. A força do braço é um engano. O homem diz que é forte, valente, é que faz o que quer, até o dia que o coração para. Aí depende de que alguém carregue o seu caixão para o cemitério. Eu fui outro dia no velório e foi uma coisa muito rápida. Deu a hora do enterro, pegaram o caixão, jogaram dentro de um carro, levaram, subiram. O coveiro abriu uma portinha no muro, enfiaram o caixão lá dentro, colocaram a portinha, jogaram um pouco de cimento com cal e areia, e ele desceu. E todo mundo veio para sua casa, tomar banho, comer, assistir televisão, fazer amor com a sua esposa, e o defunto ficou lá, até hoje está lá. Daqui um ano, o defunto estará lá. E a alma dele, cadê? Ele entregou para Jesus? Quem não entregar a sua vida para Jesus, ele não tem nenhum compromisso com você, nenhum. Porque ele desceu nesta terra e morreu pelos pecadores. Mas o pecador diz: eu já tenho a minha religião. Qual é a sua religião? Católica. Qual é a sua religião? Budista. Qual é a sua religião? Evangélica. Qual é a sua religião? Espírita. Qual é a sua religião? Eu sou muçulmano. Mas a Bíblia diz que religião nenhuma salva. Porque o Salvador não trouxe placa de igreja para a terra. Ele nunca veio aqui dizer que é a religião dos crentes que salva. Ele nunca disse isso. Jesus nunca disse que é o catolicismo que salva, nem o budismo, nem o espiritismo, nem o islamismo. Ele nunca falou nada disso. E o que é que Jesus Cristo disse? Quem crê e foi batizado será salvo. Crê em quê? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, desceu até a morte, morte de cruz, pelos pecadores. Jesus Cristo morreu para salvar maconheiro, traficante, homossexual, prostituta, ladrão, pai de família, freiras e padres, pastores. Jesus Cristo morreu para salvar todos os pecadores, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. O pastor é pecador, o padre é pecador, o papa também, as freiras também são pecadoras, Maria também, Mohammed também era um pecador. Todos pecaram, está escrito. Onde está escrito? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Não existe homem na terra que nunca pecou, não existe. Não existe mulher na terra que nunca pecou. A Bíblia diz que nós pecamos por obras, pensamentos, intenção do coração, palavras. Então todos nós precisamos de Cristo Jesus, todos nós precisamos do sangue que Ele derramou naquela cruz maldita para salvar as nossas almas, todos. Ninguém pode entrar no céu sem receber Jesus Cristo e sem mudar de vida. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Esta é a mensagem que Jesus Cristo trouxe do céu. No capítulo 8 de João, a partir do versículo 21, Jesus Cristo disse: eu sou de cima e vocês são de baixo. Eu sou do céu e vocês são da terra. Nunca ninguém viu o rosto de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus.
está à direita do Pai, intercedendo por nós. Qual foi a mensagem que Jesus Cristo trouxe do céu para os pecadores? Arrependam-se dos vossos pecados e creiam em mim. A mensagem foi esta. Jesus Cristo veio a esta terra com uma missão. Qual era a missão? Morrer. Morrer como? Pregado numa cruz, para salvar os pecadores. Mas os pecadores dizem: eu já tenho a minha religião. Qual é a tua religião? Sou espírita. Eu acredito na reencarnação. A reencarnação nunca existiu, é uma mentira de Allan Kardec. A maioria das pessoas que são católicas, elas dizem primeiro Maria. Mas a Bíblia diz que o ministério de Maria não é salvar. O ministério de Maria foi dar luz ao Filho de Deus. Está escrito onde? Lucas no capítulo 1, leia. Não leia a Bíblia, né? Não lê Bíblia, acredita no padre, acredita no Papa, vai morrer e vai perder a salvação, porque não leu a carta de Deus, acreditou nos outros. Jeremias no capítulo 17, a partir do versículo 5, a Bíblia diz: maldito o homem que confia em outro homem. É maldito. Maldito o homem que confia em homem e faz do braço da carne o seu socorro. Homem que acredita em homem. Como que um homem pode salvar outro? Como que Maria pode salvar se ela é uma pecadora igual nós? Nasceu de Adão. Todo aquele que nasceu de Adão e Eva é pecador. Onde está escrito na Bíblia? Romanos no capítulo 5, a partir do versículo 12. Leia. Como que um homem inteligente, doutor, advogado, pode crer numa estátua de barro? Como que pode? Como que um homem pode crer no orixá? Orixás são demônios. Os orixás são demônios, espíritos caídos, espírito de engano. Mas os espíritas dizem: é o meu anjo de cabeça. Então continua acreditando, vai acreditando. No dia que você morrer, ele vai dar risada da sua cara, porque a Bíblia diz que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Onde está escrito isso? João capítulo 8, versículo 44. Leia, você tem uma Bíblia aí? As pessoas não lêem Bíblia, passam o dia inteiro vendo pornografia no celular, vendo e vendo, e Satanás diz para eles: é isso mesmo, continue, que o último lugar que você vai habitar é o inferno. Continue vendo pornografia, continue seguindo mentiroso, continue seguindo falso profeta, continue. Um dia lembrarás que Deus mandou pregar o evangelho e você ouviu e não fez disso caso algum, virou as costas, quis bater no pregador. Todas as pessoas, todas as almas que estão no inferno nesta hora, ouviram a palavra de Deus. Os que vieram antes de Cristo, como que eles ouviram? Leia, primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 18. A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu até o inferno e pregou para os espíritos em prisão. Leia 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6, leia, está escrito: porque Jesus Cristo também pregou o evangelho aos mortos. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus Cristo quando retornou, quando ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mas as pessoas não leem a Bíblia, e depois elas discutem, bate boca, e elas dizem: já tenho a minha religião. E continua o diabo roubando, matando e destruindo na terra. Todo dia Satanás arrasta para o inferno milhões de almas.
de pessoas que ele enganou na terra com religião, entretenimento, internet, futebol, dança, tráfico, facção. A arte de enganar foi Satanás que inventou. Ele é o grande enganador. A Bíblia diz que Satanás no céu enganou a terça parte dos anjos. Ele, quando caiu na terra, arrastou a terça parte dos anjos. E a Bíblia diz que ele foi lançado não no inferno, mas na terra. Satanás foi lançado na terra. Onde está escrito isso? Apocalipse no capítulo 12, leia todo o capítulo, depois você lê Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, leia Apocalipse 12, 7, leia. Não tem Bíblia, nunca leu a Bíblia, e diz que vai morar na casa de Deus. Você tem certeza disso? A palavra de Deus diz que sem Jesus Cristo ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Onde está escrito? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14. Sem santidade ninguém verá Deus. Mateus 5,8 diz que aquele que tem o coração limpo verá Deus, e o que tem o coração sujo não verá Deus. A palavra deste dia, neste sábado maravilhoso, mais uma vez, é para ver se tem alguém inteligente que escute a palavra de Deus e acredite. Porque Isaías no capítulo 53, a partir do 1, ele diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Senhor, quem creu na nossa pregação? Pergunta Isaías no capítulo 53, 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Pergunta o profeta Isaías. Há 20 anos pregando na rua, mas as pessoas não escutam, não crê, não muda de vida, não chora quando ouve a palavra de Deus. Pelo contrário, elas xingam, elas atiram pedra, elas querem quebrar, tomar o microfone, rasgar a Bíblia, mas elas não se convertem e não podem ser salvas. A palavra do semeador, de Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear a semente. Parte da semente caiu em pedregais, não nasceu, porque só tinha pedra. Parte da semente caiu no sol e logo secou-se e morreu. Parte da semente caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram a palavra. Mas a Bíblia diz que o pouco de semente caiu numa boa terra, frutificou e deu fruto. Se a palavra de Deus cair num coração bom, haverá transformação, salvação de vida, de família. Deus quer salvar a vida dos pecadores, a alma, mas os pecadores não acreditam em Deus. Agora, quando é um mentiroso, quando é um funkeiro adúltero, todo mundo fica dançando. Mas quando é a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a Bíblia diz que o povo da terra não merece ouvir a palavra de Deus, porque não acredita, blasfema. Como um Deus tão bom como o nosso salvará os pecadores malditos da terra? Porque a Bíblia diz que todo homem foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão, e Jesus Cristo desceu do céu para nos salvar. Onde está escrito isso? Romanos capítulo 5, versículo 12, leia. Só lê pornografia? Lê a Bíblia. Todo mundo quer ler pornografia, acompanhar, seguir gente safada, mas quem é que quer seguir Jesus Cristo? Quem? Ninguém. Todo mundo quer seguir funkeiro, pagodeiro, todo mundo quer seguir prostitutas, adúlteros, enganador.
Todo mundo quer seguir gente mentirosa, mas quando abre-se a palavra de Deus, o povo fecha a cara. Quando ouvem a palavra de Deus, o povo fica irado, porque Deus revela tudo o que está em oculto. Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é a única verdade, e quando você a ouve, a Bíblia diz: se você guardar no seu coração, você será liberto. Liberto de quê? Liberto da maconha, da cachaça, da violência, do tráfico, de falar mentira, de ser enganador. As pessoas hoje ganham a vida dando golpe na internet. Como é que você pode comprar um carro para você e andar com o dinheiro de um pobre, de um velho aposentado? A maioria dos jovens da cidade não quer mais trabalhar, quero dar golpe na internet. A maioria das mocinhas quer mostrar o corpo diante de um celular e vender para a internet para ganhar like, e ninguém quer mais trabalhar. E os que trabalham são enganados, mal pagos e roubados pelo governo, pelo prefeito. A maioria dos pobres é que sustenta o luxo desse monte de pessoas que vivem por aí de um lado para outro, andando, viajando, andando de navio, de barco, fazendo passeio com o dinheiro dos outros. Mas a Bíblia diz que um dia Deus cobrará. Você que gosta de dar golpe na internet, espera, o que é teu está guardado. Você que mata os outros na madrugada para roubar, espera, o que é teu está guardado. Você que atira sem pensar, sem hesitar, que mata mesmo, e diz que é o bichão, espera que o teu está guardado. A Bíblia diz que Deus julga. Todo dia Deus se assenta no seu trono para julgar a terra. E a Bíblia diz: quando os pecados de uma pessoa pesam mais do que a bondade, aí a Bíblia diz que ele se assenta no seu trono, afia a sua espada, e a Bíblia diz que vem sobre a terra o destruidor e alcança as pessoas que não querem nada com ele, as pessoas que perderam o temor de Deus. A Bíblia diz que não viverá muito tempo. O filho que não honra o seu pai viverá pouco tempo na terra. A filha que não honra a sua pobre mãe viverá pouco tempo na terra. As pessoas da terra que não honram o seu Deus viverão poucos tempos na terra. Por que tanta morte? Por que tanta calamidade? Porque o homem não teme mais ao Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor faz com que o homem tenha mais vida, mais saúde, seja mais abençoado. O temor do Senhor, a Bíblia diz, que é odiar o mal, o pecado. O temor do Senhor é odiar o pecado. Esta é a palavra de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você ouviu a palavra de Deus hoje? Qual é a mensagem de Deus? Arrependa-se, mude de vida, porque se morrer no tráfico, se morrer fumando baseado por aí, traindo a esposa, vai viver pouco. Se morrer por aí, fazendo tudo aquilo que Deus odeia, viverá pouco tempo sobre a terra. Depois não reclama. Quando a morte te pegar, não reclame. Deus mandou avisar hoje: todo aquele que está no mal, no pecado, mude de vida hoje. Porque se morrer no pecado, a Bíblia diz que será julgado como um pecador. Mas todo aquele que recebe Jesus Cristo tem os seus pecados apagados. Onde está escrito isto? Salmo 32, leia. Salmos 32 diz: bem-aventurado o homem que tem os seus pecados apagados e a sua transgressão perdoada. O sangue de Jesus Cristo nos livra do inferno.
Esta é a palavra de Deus para você que ouviu nesta tarde. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo e se livrar do inferno nesta tarde? A Bíblia diz que todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Onde está escrito isto? Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, diz: todo aquele que clamar o nome de Jesus Cristo será salvo. Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, a tua palavra foi pregada neste lugar e o povo odiou.